A frente ampla difundida pela campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem provocado algumas saias justas para o candidato à reeleição. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, por exemplo, que é do MDB, o mesmo partido de Ricardo Nunes, diz que vai, sim, ao palanque de Nunes, que apoia a reeleição, sempre que Jair Bolsonaro não estiver lá. André Anelli. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que não vai se recusar a subir no palanque do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do mesmo partido que ela, desde que seja chamada em dias diferentes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à CNN, Simone Tebet também afirmou que, até agora, Ricardo Nunes não deu nenhum motivo para não apoiá-lo. A ministra ainda afirmou que vai avaliar a plataforma de governo dele para conferir se o prefeito de São Paulo vai continuar defendendo a democracia e os valores dos quais ela comunga. Nunes terá como adversários os deputados federais Guilherme Boulos, do PSOL, e Tabata Amaral, do PSB. Boulos é o candidato apoiado pelo presidente Lula, enquanto Tabata deve receber o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin, também devido ao fato de os dois serem do mesmo partido. De Brasília, André Anelli. Bom, o bolsonarismo reagiu a essa declaração da ministra Simone Tebet, candidata derrotada à presidência da República, dizendo que estará no palanque de Ricardo Nunes desde que não encontre lá Jair Bolsonaro. O que é que o bolsonarismo respondeu, Beatriz Manfredini? Olha, Colombo, quem respondeu foi Fábio Van Garten, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que atua agora como uma espécie de assessor de imprensa dele, também já atuou como advogado. Van Garten disse o seguinte, em uma rede social, a gente até tem a publicação. Ele diz que uma pessoa sem votos, quando se refere a Tebet, está atrapalhando uma eleição que já está ganha. Então, ele escreve o seguinte: como uma sem votos atrapalha uma eleição ganha, sequer é de São Paulo, não ajuda em nada. Quer o Boulos? Ele pergunta em uma referência ao principal adversário de Ricardo Nunes no pleito agora de 2024, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Os dois vêm aparecendo aí numericamente empatados nas pesquisas de intenção de voto, né? Fábio Van Garten, ele foi um dos principais articuladores para essa aliança entre Ricardo Nunes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele sai em defesa, então, aí do bolsonarismo e também de Nunes com essa publicação. Quando ele fala em 100 votos, né, faz uma referência à atuação de Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, na campanha eleitoral de 2022. Ela concorreu à presidência da República, na época se colocou ali como terceira via, uma alternativa entre Lula e Bolsonaro, mas acabou perdendo no primeiro turno. Ela teve, na época, quase 5 milhões de votos, o que representa aí 4,16% dos votos. E no segundo turno participou ativamente da campanha do presidente Lula. Colombo. Muito bem. Deixa eu ouvir um pouquinho da Amanda e do Vilela a respeito disso, porque, de fato, a candidata derrotada à presidência e agora a ministra Simone Tebet teve poucos votos. Se a gente comparar com os votos que tiveram o segundo colocado, Jair Bolsonaro, e o primeiro colocado, Luiz Inácio Lula da Silva. Foram poucos votos, mas foram votos em volume suficiente para fazer a diferença no segundo turno. E foi uma imagem que fez diferença no segundo turno, né? Quando o Lula mostrou ali, se ele concretizou ou não, são outros 500, mas que ele mostrou naquela época, mostrou que ele estava querendo ampliar o leque para além do que significava a candidatura dele àquela altura do campeonato, inclusive abrigando no programa dele propostas da então candidata Simone Tebet, como essa de paridade salarial entre homens e mulheres. É uma boa estratégia essa, Amanda Klein, adotada pelo bolsonarismo, de chamar de sem voto, de dizer que não é bem-vinda, que se não quer vir, que não venha, ou era melhor deixar passar e tentar agregar um pouco mais? Não é o estilo do ex-presidente Bolsonaro, nem de quem o segue, né? Você já respondeu sua própria pergunta, Colombo. É o bolsonarismo. O bolsonarismo age dessa maneira, reage dessa maneira, ataca, né? Principalmente quando se sente atacado, reage de forma muito mais contundente.
Eu acho que isso pouco importa. A Simone Tebet é do MDB, ela teve muitos votos em São Paulo. Aliás, uma das cidades onde ela foi melhor foi em São Paulo. Eu estava até recuperando aqui os números. Veja, no primeiro turno, né, Lula teve 47% dos votos em São Paulo, Jair Bolsonaro 37%, estou arredondando, tá, para ficar mais fácil, tirando a casa decimal. E Simone Tebet teve 8% dos votos. No país todo, ela teve menos de 5%. Em São Paulo, um desempenho melhor com 8% dos votos, são 558 mil votos. Então, sim, ela tem votos em São Paulo, sim, e ela é uma pessoa que pode ajudar, principalmente nessa configuração do que o Ricardo Nunes quer chamar de frente ampla, que foi um termo adotado pelo Guilherme Boulos, e o Ricardo Nunes diz que não, quer pegar esse termo para si e dizer a frente ampla é minha. E a Simone Tebet, nesse contexto imaginado pelo Ricardo Nunes, é claramente uma figura importante. Então, eu duvido muito que o Nunes terá algum tipo de postura semelhante à do Fábio Weingarten, que seja de alijar ou de separar ou distanciar a Simone Tebet da corrida em São Paulo. Pelo contrário, ele tem todo o interesse na presença da figura da Simone Tebet, que, como você muito bem disse, simboliza, caracterizou a construção dessa frente ampla na eleição de 2022 e certamente será um ativo importante na disputa pela eleição em São Paulo. Pois é, o ex-presidente Bolsonaro é lembrado até quando está quieto. Não tinha nada a ver com a história. Foi lá a ministra Simone Tebet e veio com essa fala totalmente atravessada. Ora, ela é do mesmo partido de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é candidato a prefeito de São Paulo. Ela deveria estar exaltando as virtudes do seu candidato e não vir a criar embaraços. É evidente, ela é ministra do presidente Lula. É natural que ela não vai tirar uma fotografia dando abraços e gargalhadas ao lado do ex-presidente Bolsonaro. Agora, ela não precisava ter criado essa celeuma que apenas vem a enfraquecer o seu candidato. Ricardo Nunes, ele vem construindo uma frente ampla, diferentemente de Guilherme Boulos. Boulos até cunhou a expressão no caso da disputa paulistana, mas o fato é que ele não conseguiu avançar para além do campo da esquerda. Nunes não. Nunes conseguiu avançar com segmentos à direita, à esquerda, ao centro. Agora, é preciso ter bom senso. Falas como essa da ministra Simone Tebet só vêm a atrapalhar o projeto político do MDB.